Quantos estão alegres, digam amém. O Senhor Jesus, ele já se faz presente em nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de ensino da palavra de Deus, onde nós viemos aqui adorar a Deus, ouvindo a sua palavra, que é poderosa e fiel. Você que já está aqui nesta noite, você já pode sentir a presença de Deus e você já pode glorificar o seu nome. Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Jesus é digno de toda adoração. Jesus é digno. Aleluia. Gênesis capítulo 48, versículo 4. Vamos todos em uma só voz dizer. Vamos lá, 1, 2, 3. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Aleluia. Eu acredito nesta palavra. A palavra de Deus, ela é fiel para nós também. Aleluia. Glórias a Deus. Levante suas mãos e vamos continuar este culto com oração e adoração ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, continuamos, ó Deus, em Tua presença, Senhor, onde nós viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz, sermos instruídos, ó Deus, por Tua palavra. Vem, Senhor, edificar, Senhor, as nossas vidas em Ti. Vem, Senhor, consolar os corações daqueles que estão aflitos. Ó Pai amado, vem, Senhor, trazer correção, Senhor, naquilo que precisamos, ó Pai amado, para estarmos firmes cada vez mais em Tua presença. Pai amado, vem, Senhor, alimentar as nossas almas, ó Deus, com a Tua palavra. Guia-nos, ó Deus, em toda a Tua palavra, em toda a verdade, ó Deus, que é a Tua palavra. Vem nos santificar cada vez mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso culto de adoração nesta noite. Recebe, ó Deus, a nossa adoração neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua presença gloriosa aqui neste culto. É o que te pedimos e também te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. A igreja de Jesus pode continuar adorando a Deus desta feita sentados. Quero estar convidando aqui o diácono Lucas Braga, que estará dando continuidade a este trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento também nossos irmãos internautas que estão nos assistindo neste momento. E que quero te dizer que você entrou no canal certo. Aqui Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, onde você pode ser curado e ser libertado, e nós cremos pelo poder do nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Quero estar chamando agora o ministério da harpa Filhos de Corá, e logo em seguida nossa irmã Helena estará fazendo a leitura inicial. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Ministérios Filhos de Corá cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. E aos nossos irmãos internautas também com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para abrirem as harpas cristãs de número 547 e vamos adorar ao Senhor. Você aí na sua casa também, vamos adorar o nome do Senhor. 547 da nossa harpa cristã. Aleluia! Desses santos, essa vida.
Nós temos que crer nisso e também ao mesmo tempo vigiar. A palavra de Deus diz em Mateus 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso temos que vigiar, porque Ele está às portas, amém? Glória a Deus. Nossa irmã Helena está com a oportunidade da leitura oficial. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. A gente tem pena de deixar o marido e os netos. Os filhos já estão a fazer a vida deles. Mas há dias que, ai Senhor, mais valia ir catar. Há dias mesmo assim. Verdade mesmo. Já esta noite foi. Vamos ler Provérbios 2. Tema muito conhecido até ao versículo 10, 11, sim. Palavra do Senhor. Já abriram, né? A palavra do Senhor nos diz assim, o Provérbios 2, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres-te atento à sabedoria do teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e clamarás por inteligência, por entendimento, e alcançarás a voz. E se buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor. Amém. Acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, e vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho aos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, pois te livrará do caminho do mal e do que o homem diz coisas perversas. Amém. Só até aqui. A palavra de Deus é muito forte e eu tenho muito hábito, Senhor, quando vou falar com o Senhor, pedir ao Senhor inteligência e sabedoria, como o profeta Salomão, porque a idade passa e se a gente não pedir ao Senhor, por isso que a palavra dele diz que a sabedoria nos guarda de todo o mal, a inteligência também, porque a gente lembra-se daquilo que ouviu, lembra-se do que aprendeu e aí isso nos ajuda muito na nossa vida espiritual, no dia a dia. Vamos a Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigada por mais um dia eu poder estar na tua casa, Pai, de poder subir a este altar para te louvar, para te agradecer, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu te ponho as nossas vidas no teu altar, Senhor. Vem, ó Deus, capacitar cada um que aqui está, com inteligência e sabedoria, e também te peço domínio próprio, que também é preciso, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a guardar a tua palavra no teu coração. Hoje, culto de ensino, ó Pai, Senhor, nos capacita, Senhor, para que lá mais à frente, cada dia a gente possa, Senhor, servir-se da tua palavra, porque ela é escudo para os nossos pés, é luz para os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pela esta igreja, Pai. Eu te peço, ó Deus, pelo Ministério ADEV, por todos os pastores, por todos os membros, co-pastores, Pai. Senhor, te peço pelos teus filhos que faltam aqui nesta noite. Senhor, vai ao encontro das suas necessidades, Senhor. Se eles estão em casa, Senhor, por doença, por poderem trabalhar e não podem ter, Senhor, ó Deus, eu creio na tua palavra, eu creio no Deus dos impossíveis, e Senhor, e ajuda-os, ó Deus, para que eles possam andar na tua palavra, caminhar contigo e somente olhar para ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, capacita o teu servo para ministrar a palavra nesta noite. Não seja mais a voz do homem, mas seja o teu Espírito Santo a usá-lo. Em nome de Jesus, toma, Senhor, os jovens que vão louvar, Pai. Em teu nome, eu te agradeço e te louvo por esta rica oportunidade. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ministério do Roche na Balada. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar no fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Glória a Deus. Deus é Deus. Às vezes reclamamos das coisas que acontecem em nossas vidas, e às vezes reclamamos com o próprio Deus por que não aconteceu. Mas o nosso Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Não adianta nós ficarmos reclamando com o nosso Pai. O nosso Pai às vezes tira aquilo que nós achamos que é bom para nós, para dar algo melhor para nós. Às vezes achamos que perdemos, mas como somos crentes e temos a confiança em Deus, sabemos que lá na frente Deus vai dar o dobro daquilo que nós perdemos. Por isso que nós acreditamos no nosso Pai, porque eu chamo o nosso Deus de nosso Pai, de meu Pai. Eu não tenho Pai aqui na terra, mas eu tenho um Pai lá no céu, que me suple aqui na terra, e eu acredito em tudo que Deus deixou em sua palavra. Porque Deus é fiel na minha vida, e Deus é fiel na sua vida, eu acredito. Se você acreditar no seu Deus,
que é o nosso Deus. Amém? Quero também estar passando para um momento de adoração ao Senhor, que é o dízimo e a oferta. Quero estar convidando o nosso pastor João Áquila, que estará com oportunidade nesta hora. E logo em seguida o nosso diácono Caio estará louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Esta noite de terça-feira, todos que aqui estamos, somos dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. E é sempre importante termos esta conscientização do momento da palavra. Algumas pessoas perguntam a necessidade de fazermos esse trabalho antes de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu aprendi aqui na ADF também, reforço, né, para esta área, que nós acreditamos, a nossa fé é alimentada, a nossa fé ela é gerada, ela é alimentada e ela é acrescida ao momento que nós meditamos na palavra do Senhor. É por isso que nós temos esse compromisso de sempre estarmos meditando na palavra do Senhor em todas as nossas áreas das nossas vidas, para que nossa fé continue crescendo na presença de Deus. É com fé que nós agradamos a Deus e alcançamos a fé através da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. É uma questão natural no reino de Deus. Aquele que é fiel no seu pouco, está aqui no seu momento, na sua luta, na sua dificuldade, mas ainda assim é fiel ao Senhor, o Senhor o colocará no muito. As bênçãos do Senhor alcançará. É bem verdade também que nós fazemos isso por obediência e também por uma questão de inteligência. Nós sempre pedimos a Deus inteligência. Foi dito nesta noite, na leitura oficial, que Deus nos dá a inteligência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós fazemos isso porque tem coisas que só a prática do dízimo e das ofertas são liberadas. Você pode observar que tem coisas que por mais orações que você faça, por mais jejuns que você faça, tem coisas que só é a prática do dízimo e da oferta. Para cada coisa Deus tem uma função. Por isso que nós estamos na casa do Senhor. Por isso que nós estamos na casa de Deus. Porque se não precisássemos da casa do Senhor, não precisávamos estar na casa do Senhor. Porque Deus está em todos os lugares. Deus se manifesta em todos os lugares. Mas Ele sabe que nós precisamos ser fiéis a Ele. E Ele sabe, Ele é uma lei que Ele mesmo determinou, que é na prática dos dízimos e das ofertas. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a partir do versículo 10, nós vamos observar que o migrador, aquele que corta, tira tudo aquilo que nós produzimos, aquele que tira aquilo que é para sermos desfrutados, mas a gente acaba não desfrutando. Mas quando nós aplicamos os dízimos e as ofertas, o migrador não tem vez. Quando nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o cortador também não chega. E quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, o Senhor abre as janelas dos céus. É a palavra de Deus, e Deus Ele é fiel à sua palavra. A palavra de Deus diz que se assim fizermos, Deus vai cumprir. E portanto, meus amados irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor nesta área também. Vamos desfrutar também de todas as bênçãos do Senhor, inclusive nas bênçãos financeiras. Não é enriquecimento. Enriquecimento, para enriquecer é fácil. É você juntar dinheiro e investir esse dinheiro. Este é o processo de nosso modelo capitalista, que é para enriquecer. Você recebe dinheiro, trabalha para ter dinheiro, investe esse dinheiro, guarda dinheiro, investe dinheiro, guarda dinheiro, investe dinheiro. Mas se a gente fizer isso sem a bênção do Senhor, às vezes a gente pode até enriquecer, mas sem a bênção do Senhor, nós não vamos ficar satisfeitos. Mas com a bênção do Senhor, meu irmão, com a bênção do Senhor, a satisfação é garantida e certa. A bênção do Senhor chega sem esforço, sem trazer-nos cansaço. O trabalho traz-nos cansaço, mas a bênção do Senhor não. Por isso vamos continuar sendo fiéis aos dízimos e às ofertas, para que a gente possa continuar sendo abençoado. O apóstolo Paulo vai nos instruir, não me recordo agora qual a sua carta, creio que é aos Coríntios, vai nos instruir que nós não podemos rejeitar nenhuma bênção de Deus.
nenhuma bênção de Deus. Eu conheço crentes que aceitam com bom grado as bênçãos espirituais e devemos receber as bênçãos espirituais, salvação, batismo com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, sermos livres do pecado, sermos livres das tentações. Isso são bênçãos espirituais e nós precisamos buscá-los e recebê-los, estas bênçãos espirituais, com uma alegria abundante, como paz inexplicável, como gozo dos céus. São bênçãos espirituais, mas também temos bênçãos ministeriais, também temos bênçãos materiais, e todas estas coisas nos alcançam quando nós aplicamos a obediência à palavra de Deus. Por isso vamos receber todas as bênçãos do Senhor, e eu creio que aqui está um povo que recebe todas as bênçãos do Senhor, e quando a bênção chega, nós repartimos uns com os outros, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aquele que trouxe o seu dízimo e suas ofertas, você já pode pegar aí nas suas mãos, nós vamos orar para que o Senhor venha te abençoar cada vez mais. E aqueles que não têm, ou porque ainda não têm, você pode ainda também colocar no seu coração que o Senhor vai te abençoar e você vai trazer, você vai também poder dar os seus dízimos e as suas ofertas para a glória de Deus Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor, o teu povo que está te adorando, que veio ouvir, Senhor, a tua palavra neste culto de ensino, que já está cantando louvores a ti, e que também, Senhor, quer te adorar, Senhor, com os seus dízimos e com suas ofertas. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vem receber, Senhor, cada oferta dos teus filhos, cada dízimo dos teus filhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, venham alcançar, Senhor, as casas dos teus filhos, venha alcançar os teus filhos, ó Pai amado, de maneira sobrenatural, que todos eles, ó Deus, possam experimentar, Senhor, aquilo que a tua palavra mesmo diz, que as bênçãos virão, Senhor, de maneira abençoada, de maneira cheia, recalcada, Senhor, abundante e transbordante. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa os teus filhos nesta hora, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.
Senhor, agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Deus, lindo, lindo, lindo és. Será que podemos imaginar como é a face de Jesus? Lindo, lindo, lindo és. Quanto mais imaginamos que Jesus é lindo, mais lindo, lindo, lindo Ele é. Nunca chegaremos a nossa consciência chegar ao ponto de imaginar quão lindo é o nosso Jesus. Nosso Jesus é esplendor. Aonde Ele se encontra, a glória dEle é notável. A glória dEle desce. Cura para nós recebemos. Libertação, nós recebemos. Cura para a nossa família, recebemos. Mais união entre nós, recebemos. Mais amor. Por isso estamos aqui. A casa do Pai é lugar de amor, é lugar de conhecimento, para que nós podemos adquirir a sabedoria para usar lá fora. Hoje é culto de ensino. Hoje é dia de nós adquirirmos conhecimento, para nós usarmos o conhecimento lá fora para sermos sábios e não cairmos na cilada de Satanás. Amém? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e agradecer também ao nosso pastor João Áquila e pastora Naira, que está me dando essa rica oportunidade, e que no nome de Jesus Deus venha abençoar a todos e que Deus venha trazer uma palavra poderosa para nós, para que nós venhamos adquirir o conhecimento. Amém? No nome de Jesus. Pastor João. Glória a Jesus. Quantos são alegres, digam amém. Meus amados irmãos, é uma alegria estarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos obreiros que já estão trabalhando, já estão fazendo a obra de Deus. Nosso diácono Lucas, todos os obreiros, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que estão aqui nesta noite, Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Vocês vieram a um bom lugar, que é a casa de Deus. E vieram fazer uma ótima coisa, que é ouvir a voz de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Meus queridos e amados irmãos, quero vos alertar-los que, como já foi cantado no início deste culto, o Rei está voltando. O nosso Salvador, ele está voltando, ele está perto de cumprir a sua principal promessa para os crentes, que é voltar para buscar a sua igreja e apresentar a sua igreja diante de Deus, o nosso Pai. Por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, vigilantes com as nossas vidas, para não perdermos a nossa coroa, a nossa salvação. É preciso estar alertas. Muitos de nós, às vezes, pensam que por ter dons espirituais, que são coisas maravilhosas, acham que por isso possam estar salvos. Mas a Bíblia em nenhum momento vai garantir que os dons espirituais seja critério para determinar que uma pessoa esteja salva. O que determina se uma pessoa vai ser salva não são os dons espirituais, e sim o fruto do Espírito. E é importante alertarmos isso, visto que estamos também no ano da frutificação e da multiplicação, porque é o fruto do Espírito que manifesta-se de diversas maneiras, como amor, paz, alegria, gozo, longanimidade. São coisas que nós refletimos de acordo com as coisas que acontecem ao nosso redor, em nós, que muitas das vezes, se agirmos pela carne, teríamos tristeza, agonia, mas porque temos o Espírito Santo, é produzido em nós alegria, gozo, paz, amor, a gente vai perdoando, a gente vai relevando, a gente vai aceitando a justiça de Deus e a gente vai guardando a santificação plena de Deus, não só em nós, mas também nos outros. Por isso é importante deixarmos o Espírito Santo refletir o fruto dele em nossas vidas. Porque o fruto, o dom do Espírito, ele é operado segundo o Espírito. Mas o fruto do Espírito, ele é revelado em nós à medida que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Você sabe por que você passa por tribulação? Você sabe por que alguém fala alguma coisa e você não gosta? Você sabe por que algumas pessoas falam alguma coisa que às vezes nem querem falar
e acham que nem estão falando, falam, para que o fruto do Espírito que está em você possa ser operado em você, para que possa ser gerado em você. Por isso vamos deixar o fruto do Espírito ser operado em nós. Mas atenção, o fruto do Espírito ele é operado graças também ao poder do Espírito. Por isso precisamos, apesar de os dons do Espírito Santo não serem determinantes para a salvação do crente, ele é preponderante, ou seja, ele é primordial para que os crentes possam obter o fruto do Espírito. Nós precisamos do poder do Espírito para gerar o fruto do Espírito em nós. Lá na frente, lá no juízo final, muitas pessoas vão chegar, Senhor, eu preguei o teu evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus, eu falei em línguas estranhas, eu profetizei, eu levantei as mãos e curei pessoas, e pessoas foram salvas, e etc. E eu até imagino pessoas dizerem, olha, aquele fulano de tal que está ali, ele aceitou Jesus no dia que eu preguei, foi eu que preguei, anunciei o evangelho para ele, e não vou entrar. Aí as pessoas podem até achar injustiça, aí o Senhor vai dizer, não quero nem conversa com você, eu não conheço você. Mas quem tem o fruto do Espírito Santo, Jesus conhece. Aleluia. Por isso vamos usar do poder do Espírito para gerar o fruto do Espírito em nossas vidas, para o manter e cada vez mais produzir mais frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Próxima terça, se o Espírito Santo assim nos permitir, estarei falando sobre o fruto do Espírito Santo, a necessidade da geração do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu iria falar sobre isso nesta noite, mas o Espírito Santo tocou-me em meu coração para falar em outro tema, mas eu queria deixar esse alerta aos nossos irmãos, porque muitas das vezes a gente fica triste, a gente fica chateado com as coisas que acontecem em nosso meio, mas fique tranquilo, meus amados irmãos. O Senhor dos Exércitos, Ele está olhando tudo. Deus está observando tudo. E aqueles que estão buscando a Deus em oração, saiba que Deus está trabalhando. A seu tempo, Deus vai colocando as coisas nos lugares. A seu tempo, o nome do Senhor Jesus será glorificado. E eu acredito na palavra de Jesus. E Jesus estava falando de pessoas indesejadas no templo dele. Ele falou que a árvore que meu pai não plantou, esta não ficará na minha casa. Mas você e eu fomos plantados por Deus para frutificar e multiplicar. Então fica firme. Aqueles que não são de Deus não vão ficar com o povo de Deus. Mas isso é o tempo de Deus, é a cargo de Deus. Nós que estamos na casa do Senhor, vamos permanecer firmes na presença de Deus, deixando o amor de Deus ser aumentado em nossos corações, desfrutando cada vez mais da alegria, desfrutando cada vez mais da paz e nos santificando cada vez mais em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos. Alguns irmãos já informaram nesta noite que não puderam estar aqui. É o caso do co-pastor Eric Santos, sua esposa, e consequentemente a nossa irmã Marta. Também o nosso pastor João Cupertino também não está aqui nesta noite. E o Johnny e a nossa irmã Eva Cupertino não estão aqui nesta noite. Justificaram também a ausência estão justificadas também a ausência dos mesmos. Outros irmãos, como Salomão, também justificou a ausência, não conseguiu chegar em tempo, ainda está no trânsito. Mas nós estamos aqui. Então vamos continuar orando uns pelos outros. Você está vendo aí, se você sentiu a falta de algum irmão, ore por ele e manda uma mensagem no final do culto, dizendo que sentiu a falta dele. É muito bom, irmãos, nós que somos crentes, fazermos isso, estarmos em comunhão uns com os outros. Sempre mandarmos uma palavra, uma mensagem para os nossos irmãos que a gente não viu na igreja. Às vezes a gente pode até falar, e ele pode falar, não fui no culto por causa disso. E às vezes ele está precisando da nossa palavra, de um ânimo, de um encorajamento. Às vezes ele está precisando também de uma palavra nossa, e às vezes também a gente precisa estar sabendo o que está passando, né? Às vezes Deus quer que a gente ajude ele, a gente não sabe, é só a gente mandar uma mensagem, ligar, perguntar, saber como os nossos irmãos estão. Vamos estar fazendo isso, e eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado em nós, tá bem? Meus amados irmãos, quero lembrar-lhes que quinta-feira estaremos aqui de novo ao templo às 10 horas da manhã com a nossa oração. Hoje a oração foi uma bênção. Também quinta-feira à noite estaremos com culto de pregação da palavra de Deus. Antes, quarta-feira, amanhã, estaremos ali no Ribamar,
aleluia, estaremos lá com o culto na casa do nosso irmão Levi, nossa irmã Sandy, Miguel, também o João, estaremos lá adorando ao nome do nosso Deus. Então aqueles que podem estar, vamos estar na casa do nosso irmão, que também é a casa do Senhor, e será a altar de Deus para a pregação do Evangelho, e estaremos ali no Ribamar, anunciando as boas novas na casa do nosso irmão Levi. Desde já nossa gratidão por eles terem aberto as portas da casa dele. Semana passada estivemos em Atouguia da Baleia, e os irmãos que desejarem cultos podem nos procurar. Às vezes eu vou estar nesse momento indo atrás, mas os irmãos que querem podem também nos buscar, nos chamar. Nós queremos estar na sua casa também, para que você possa também convidar seus vizinhos, convidar um amigo. Quem sabe ele não consiga vir à igreja. Tem pessoas que é assim, né, irmãos? Às vezes não vêm à igreja, mas se ele chegar, chamarmos para a nossa casa, eles irão para as nossas casas. Então pode nos procurar também, será uma alegria. Aí eu creio que chegará o tempo que dias de quarta estaremos com 3, 4, 5 cultos em vários lugares aqui em Lorian e na região de Lorian, para a glória de Deus Pai. Então, quarta-feira, nosso culto lá na casa do nosso irmão Levi. Quinta-feira, culto de pregação. Sexta-feira, consagração com os jovens e ensaio também do ministério Rocha Inabalável. Querendo lembrar também aos jovens que dia 27 estaremos com o nosso culto com os jovens. Então vai continuar orando pelos jovens, e nós vamos ter umas atividades com eles. Eu só estou aguardando eles enviarem para mim o tema do culto que eles escolheram, para a gente fazer um trabalho com eles nas redes sociais e também entre os jovens. Nós precisamos envolver os nossos jovens, e nós que somos jovens, mas não estamos no grupo dos jovens, vamos ajudar os jovens para que eles possam se fortalecerem na casa de Deus Pai. Dia 21 de novembro, de domingo agora a 8, se não me engano, será o café com o pastor presidente. Semana passada, domingo passado, nós tivemos o café com os pastores na DF Caldas da Rainha, e o nosso pastor presidente, ele está tentando ajustar a sua agenda a esse evento, mas não está conseguindo neste momento. Ele está fazendo diversos trabalhos. Hoje ele ligou para nós e pediu oração aos irmãos. Continua orando pelo nosso pastor, ele continua orando por vocês, ele lembra de vocês em suas orações, mas ele não está conseguindo estar em alguns eventos. Mas ele colocou aí dia 21 o café com o presidente. Então os irmãos estão convidados, e os pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos estão convocados juntamente também com suas respectivas esposas. Então estaremos lá com o nosso pastor presidente dia 21 de novembro. É um domingo. Amém, meus amados irmãos? Creio que eu não esqueci de nada nesse mês. Sim, domingo, os nossos obreiros, vai ser a nossa reunião, tá? Seremos aqui juntos. Temos uma palavra de Deus para os nossos corações, especial para obreiros, e também algumas instruções para os nossos irmãos. E no próximo sábado, desse sábado a 8, será a nossa Santa Ceia. Então os irmãos já vão se programando nesse mês de novembro para estarmos todos juntos em um só pensamento, em um só coração, meditando e fazendo a obra de Deus neste lugar. Vamos para a palavra do Senhor? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20. Enquanto os irmãos aqui na ADEF Lorian, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, em Lorian, procura Lucas, capítulo 10, versículo 20. Também quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa igreja, e faça deste culto aí, aonde você estiver, na TV, no smartphone, no tablet, também um culto de adoração ao Senhor. Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus, então medite nela em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra do Senhor, que diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 20. Vejo que todos acharam. Vamos lá. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Eu vou ler de novo. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos.
alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Jesus. Igreja de Jesus, amigos que nos ouvem nesta noite, nesse momento as pessoas, nesse 2 de novembro, as pessoas estão comemorando, né, o dia de finados, ou lembrando o dia de finados, o dia dos mortos. Dia 31 as pessoas lembraram os mortos, né, o dia das bruxas, vulgarmente também chamado o dia das sogras. Brincadeiras à parte, as pessoas estão usando de todos os artifícios para se alimentar, para se alegrar, para ter uma vida confortável aqui nesta terra, e usam até daqueles que já se foram para ter paz consigo mesmo. Terça-feira passada nós falamos o que é a morte e o que acontece depois da morte, e explicamos aos irmãos que nós não acreditamos nisso, nós não oramos pelos mortos, por uma razão simples: uma vez morto, segue-se o juízo. É a palavra de Deus quem nos orienta. Nós também não estamos preocupados com os espíritos que estão vagando aí. Não tem espírito humano que vaga aí. Os espíritos que vagam por aí são os demônios. Os espíritos humanos que morrem depois, eles vão para dois destinos: ou para o céu, ou para o juízo eterno sem Deus, que é o Hades. E mais à frente serão lançados, infelizmente, no inferno, mas essa é a realidade bíblica. Nós falamos que nós não acreditamos que as pessoas ficam vindo para cá perturbar, puxar o pé de gente na cama. Não fazem isso. Eles já chegaram ao seu destino. A morte é tão séria que o principal compromisso do homem e da mulher na terra, entre os humanos, ele é encerrado com a morte. Casados para sempre, até que a morte os separe. Porque depois da morte, segue-se o juízo, e lá seremos como anjos. Nós não teremos essa questão do gênero masculino e feminino, e não teremos esse negócio de casamento. Se é bom ou ruim, eu creio que vai ser bom, porque estaremos nas mansões celestiais, teremos muitas ocupações. É bom enquanto estamos aqui na terra, casados, temos nossas esposas, nossos filhos. Acredito que lembraremos os nossos entes queridos aqui da terra, nos céus, mas depois da morte, segue-se o juízo. Por isso também nós não oramos, porque não há necessidade de orar pelos mortos. Os mortos não vão interceder por nós, e nem nós poderemos interceder por eles. Mas, muitas das vezes, estamos presos a coisas aqui terrenas, e o texto que lemos é uma resposta se queremos ter paz. O texto que lemos é uma resposta se queremos ter alegria abundante. O texto que lemos é uma resposta de Deus. Por que nós não nos abalamos com nada se estamos em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Enquanto estamos na terra em Cristo Jesus, nós andamos em liberdade de vida. Enquanto estamos na terra em Cristo Jesus, andamos em liberdade de vida, adoramos a um Deus que é um Deus de vida. Enquanto estamos aqui na terra, fazemos as coisas por vida e adoramos a um Deus de vida, desfrutamos de uma vida, e uma vida abundante, segundo a própria palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui na terra, desfrutamos desta vida abundante, servimos a um Deus que é um Deus de vida, e nós aguardamos a vida eterna em Cristo Jesus, após a nossa passagem nesta terra. Por isso nós podemos nos alegrar no Senhor. Estava ouvindo um padre aqui de Portugal, de uma forma lamentando, né, que o feriado aqui em Portugal não é igual no Brasil, que é também o dia 2, né, lá é só o dia 1º, que o dia 1º
no feriado católico, o dia de todos os santos. Também nós não preocupamos com todos os santos, porque os santos já estão na eternidade. Eles não podem fazer nada por nós e nem nós podemos fazer nada por eles. Podemos lembrar deles e seguirmos os seus exemplos bons, mas os seus exemplos bons estão fundamentados na palavra de Deus, portanto nós não dependemos deles. De qualquer forma, eles são um exemplo para nós, para que nós possamos servir ao Senhor. E nós não podemos também referenciá-los, porque nós adoramos somente a Deus. Só temos um único Deus, é Yahvé. E esse Deus é dividido em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele estava lamentando que o feriado é o dia de todos os santos. Mas como aqui não é feriado, o feriado de finados, as pessoas usam mais o feriado de todos os santos, mais para lembrar dos mortos do que para celebrar os santos. Era o que ele estava falando, era o que ele estava lamentando. Isso mostra como uma vida sem a palavra de Deus, sem estarmos atentos à palavra de Deus, faz com que a gente nos desvie do propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é andarmos em liberdade, em novidade de vida. O propósito da palavra de Deus é adorarmos a um Deus de vida, como já disse. E muitas das vezes estamos mais preocupados com os mortos, em reverenciar os mortos, em orar pelos mortos, e esquecemos de nós que estamos vivos e daqueles que estão ao nosso redor, que também estão vivos. Que a palavra de Deus possa nos libertar. E Jesus diz que Ele é a palavra e Ele vai nos libertar. E quando Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. O texto que lemos, ele não está dizendo que não é para a gente nos alegrar quando um demônio é sujeitado à nossa autoridade em Cristo Jesus. Se um demônio se manifestar, nós levantamos as nossas mãos e ele tem que sair. Só que Jesus não está falando que a gente não é para nos alegrar quando ele sai, porque é vitória de Deus na terra. Mas ele está dizendo, não vos alegrei, porque vos sujeitam os espíritos. Será que, e aqui também não são só os espíritos imundos que operam opressivamente e possessivamente na vida das pessoas. Opressiva é que a pessoa não está sendo possessa, mas como ela está opressiva, os demônios estão oprimindo ela, então elas ficam travadas, elas se deprimem, elas se afastam. E possessiva é quando os demônios usam a pessoa e acabam manifestando na pessoa de diversas maneiras. Mas também está falando dos espíritos que provocam doenças. Jesus não está nos impedindo de alegrar quando a cura milagrosa através do nome do Senhor Jesus, e também não nos está impedindo de nos alegrar quando um endemoniado é livre, quando o opressor é livre. Não, Jesus não está proibindo essas coisas. Você pode perguntar, mas por que ele está falando no versículo 20? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Por que ele está falando isso? Na verdade, se a gente observar o original, o que o Senhor Jesus está falando é: não coloquem isto como fonte de alegria. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Lorian não é muito possível isso, porque a água da torneira não é das boas, né? Mas dá para fazer. Você pode pegar a água da torneira e usar a água da torneira. Só que você também pode pegar a água da torneira e colocar em outro lugar, como por exemplo a geladeira, quando estamos no verão. O que o Senhor Jesus está falando é que muitas das vezes, ao invés de colocarmos a nossa alegria na fonte verdadeira de alegria, estamos colocando em um copo de água ou num balde de água, onde esta água saiu da fonte, mas uma hora ela vai acabar. Se nós consumirmos, se eu beber esse copo de água, ele saiu da fonte. Saiu de uma fonte, não sei qual fonte que foi, mas de uma fonte saiu. Ela está nas minhas mãos. Mas eu não posso me contentar com este copo de água, porque ela não é a fonte. Ela está o resultado da fonte.
aproveitando a oportunidade. O que o Senhor Jesus está falando é que muitas das vezes nós estamos nos alegrando com o que está no copo, no jarro. E o Senhor Jesus está falando, vocês têm uma fonte. Vocês têm uma fonte que é inesgotável. Nesta fonte sai copo para expulsar demônios, copo para curar enfermidades, para sujeitar os espíritos imundos ao nosso comando, sim, mas ela não é a fonte. A fonte está em um fato. Seu nome está escrito no céu. Seu nome está escrito no céu. Esta é a fonte. Sabermos que o nosso nome está escrito no céu. Sabe por quê, meus amados irmãos? Jesus está falando isso. Aqui Jesus está dando a missão a 70 discípulos, que ele ordenou de 2 em 2. Ele reuniu, ele tinha 12 lá, apóstolos, que depois nomeou com apóstolos. Mas ele também não só tinha esses 12. Dentre esses 12 ele tinha mais 3 mais próximos. E dentro desses 3 mais próximos ele tinha um que era mais próximo ainda. Mas o Senhor tinha muitos discípulos na época. E ele escolheu 70 pessoas. Entre essas 70 pessoas, João, que era mais próximo, João, Pedro, Tiago, os 3 que eram mais próximos, e os 12 apóstolos que também estavam próximos dele, e mais outras pessoas, no total 70. E ele ordenou de 2 em 2. Eu não sei como é que foi dividido, como é que ele fez a escolha, mas ele mandou de 2 em 2, pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. E os discípulos fizeram o que Jesus mandou fazer. Eles obedeceram a voz de Jesus. Jesus foi para um canto, foi estar com o Pai, estar meditando com o Pai, e os seus discípulos estavam obedecendo a voz de Jesus. Então vamos supor, Pedro e Tiago foram juntos, João e André foram outros, Levi e Mateus foram com, Judas ou com Filipe. Eles foram juntando lá de 2 em 2 e foram lá pregar o evangelho. É mais ou menos quando às vezes a gente vai fazer o evangelismo na rua, aí às vezes a gente não vai todo mundo junto, vai de 2 em 2. Sempre é preciso fazer o evangelismo, ou qualquer coisa na casa de Deus, ou qualquer negócio de 2 em 2. Dá mais trabalho, mas é melhor, porque se um cair, o outro levanta. Não é possível que 2 vai cair ao mesmo tempo. De 2 em 2 foram e fizeram. E todos eles, os 70, voltaram alegres. Que tiveram. Eles levantaram as mãos e os demônios fugiram. Obedeceram a ordem. Quem dera também, eles viram pessoas doentes e os doentes foram curados. E a luz do evangelho chegou em lugares de trevas. E muitos aceitaram a pregação do evangelho, arrependeram-se dos seus pecados. A pregação do evangelho é: arrependei-vos dos seus pecados e crede no evangelho, crede no sacrifício de Jesus e o aceite e o siga. Então eles voltam para Jesus todos alegres. E eu, se eu estivesse num grupo, também voltaria todo alegre. Como volto para casa alegre toda vez que termino o culto, porque eu prego a palavra de Deus, ou eu ouço alguém pregar a palavra de Deus, e eu sei que a palavra do Senhor foi ministrada. Eu sei que pessoas que entram neste lugar saem saradas. Eu sei que pessoas entram aqui endemoniadas e saem sem os demônios. Eu sei que pessoas que entram neste lugar desanimadas e voltam para suas casas animadas. Isso é bom, isso me alegra muito. Mas o Senhor Jesus, tenha calma. Não coloque a fonte da alegria de vocês nisso, não. Por que Jesus disse para não colocarmos a fonte da nossa alegria nisso? Porque nós somos humanos. Eu sempre gosto de dizer, por mais espirituais que sejamos, nós somos gente. Somos humanos. Você já viu os céus tristes? Você já viu anjos tristes? Ou já ouviu falar que encontrou anjos tristes? Ou alguém que foi nas mansões celestiais e encontrou anjos tristes? A irmã disse aqui, se eles estão louvando, não pode estar triste, muito bem. Mas olha o que está escrito pelo profeta Jeremias. E não é o profeta Jeremias falando, é Deus falando
através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 9. Portanto, ainda lutarei convosco. A minha tradução aqui diz pleitearei. Já estou explicando o que é pleitear, lutar. Diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei, ou seja, lutarei. O Senhor está falando através do profeta Jeremias para a nação de Israel. E por que o Senhor diz que vai lutar com a nação de Israel e com os filhos da nação de Israel? Aí versículo 10 vai dizer: porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede, se sucedeu coisa semelhante. O que o Senhor Jesus está falando é que as nações vizinhas, as cidades vizinhas, olhem para o que o povo de Deus esteja fazendo e vejam se há algo semelhante sendo feito pelo povo de Israel, pelos judeus. Aí versículo 11, ele vai dizer: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus. Deus está falando: céus, fiquem espantados e horrorizai-vos. Irmãos, isso aqui é pesado. Deus está falando para os céus, para os anjos, para os serafins, que estão em alegria, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. E eles estão louvando ao Senhor, e eles estão adorando a Deus. Agora Deus olha para a nação de Israel e diz: céus, fiquem espantados, fiquem horrorizados com o que o meu povo está fazendo em Jerusalém. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Ou seja, tristes. O Senhor está chamando os céus, o lugar de maravilhas, o lugar de bênçãos, para ficar triste. Porque ele viu o seu povo, a nação de Israel, no tempo de Jeremias, fazendo uma coisa horrorosa. Coisa que entre os outros nações não estava sendo feita. E ele manda os céus ficarem tristes. E qual é o problema da nação de Israel? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que o Senhor Jesus está falando em Mateus capítulo 10, exemplificando, é: se a gente, capítulo 10, versículo 20, se a gente focar, colocar a fonte da nossa alegria nos resultados, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos 1 hora. Aqui, vamos imaginar, aqui foi o Senhor, a gente pegou da fonte. Pegou lá na fonte. A fonte é quem? A fonte é quem? Não é mais forte. A fonte é quem? Jesus. Pegamos em Jesus o poder, sujeitamos os espíritos maus, expulsamos eles, expulsamos as doenças, e a gente se contenta com o que a gente pegou da fonte. Sabe o que vai acontecer? Porque foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Eles se contentaram com aquilo que o Senhor estava dando e não estava mais se contentando com a fonte. Estavam contentes com o que o Senhor estava dando, mas não estavam mais contentes com Deus que dá as coisas para nós. Então o que é que eles fizeram? Os judeus aqui em Jeremias, eles beberam o que eles coletaram da fonte. Acabou? O que é que se faz? Volta para a fonte. Sim ou não? Se eu quiser esse copo de novo, eu vou pedir qual é a fonte. Algum vaso ali de água mineral ou da fonte, ou da torneira. O natural é que a gente volte para a fonte. O que é que o povo judeu fez? Voltou para a fonte? Não.
povo judeu pegou, ao invés de voltar para a fonte, cavou outra fonte. Fonte que até saía água. Fonte que até saía alguma coisa. Obrigado. Fonte que até saía e saciava um pouco a sede deles. Mas não era a fonte que Deus estava dando para eles. E a fonte que eles estavam cavando eram fontes rotas, ou seja, fracas. As águas vinham, mas elas se secavam. E quanto mais a gente cava a fonte, obrigado. Quanto mais a gente cava a fonte, a gente vai fazendo buraco. Quanto mais a gente cava, menos a qualidade da água é boa. Quanto mais a gente sai da presença de Deus para nos saciar fora da presença de Deus, menos a gente consegue se saciar. Por isso que tem pessoas aí que são insaciáveis, são cheias de trilhões e trilhões de euros, mas ainda querem mais euros. São cheias de poder, mas ainda querem mais poder. São cheias de coisas, mas ainda querem mais as coisas. Por quê? Porque não estão saciadas. E não estão saciadas por quê? Porque ao invés de voltar para a fonte e pegar e beber da água, foram cavar outras fontes. Por isso que o Senhor Jesus está falando no versículo 20 do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. O que o Senhor Jesus está falando é: vocês vão ter a fonte dentro de vocês. Vocês vão ter a fonte dentro de vocês. E a fonte que o Senhor Jesus está falando a fonte que o Senhor Jesus diz saber que o vosso nome está escrito nos céus. E você sabe qual é o livro onde estão os nossos nomes? Onde estão os nossos nomes? É o livro da vida, não é o livro da morte. É o livro da vida. Sabe mais aonde estão os nossos nomes? Na palma do Todo-Poderoso. Ele tem os nossos nomes escritos lá. Por isso nós podemos nos alegrar. Por isso nós podemos nos adorarmos e exaltarmos ao Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Vocês veem cura todo dia? É todo dia que um endemoniado tem demônio oprimido, liberto? É todo dia que nós temos resposta de Deus imediatamente? Mas a nossa alegria não está naquilo que queremos. A nossa alegria está em uma informação daquilo que já temos. Meu irmão, você é salvo. Se isso não te alegra, meu irmão, você não vai ficar satisfeito em expulsar demônios e curar enfermos, não. Se não soubermos, se não nos alegrar, se a salvação não ser algo poderoso para nos gerar alegria, quando nós expulsarmos os demônios, e vamos expulsar porque o nome do Senhor tem poder, quando nós levantarmos as nossas mãos e as pessoas serem curadas, e elas serão curadas porque o nome do Senhor tem poder, se a gente ficar cuidando disso, a gente não vai saciar com essas coisas. E aí quando não acontece, o que é que faz? Fica triste. Esquece que tem uma fonte de alegria. Acontece o que aconteceu com o profeta João Batista. Sabe o que aconteceu com o profeta João Batista? Ele recebeu Jesus, ele pregava Jesus: olha, está vindo alguém que é maior que eu, que é mais importante que eu não sou digno de abaixar e desatar as correias da sandália dele, as cordas da sandália deles, ou cordão. Você entendeu? Eu não sou digno de fazer isso. Aí vem Jesus, este que ele está pregando, se apresenta para ele. Jesus fala: eu preciso ser batizado por você. Ele resiste, mas obedece a Jesus. Porque não adianta resistir a Jesus, nós temos que obedecer a Jesus. Ele obedece a Jesus, batiza Jesus nas águas. Na hora que ele
traz Jesus fora da água. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se manifestou como uma pomba, mostrando a simplicidade, a santidade. E a voz de Deus foi ecoada: este é meu filho, de quem muito me agrado. João veio pregando isso, e ele foi testemunha disso. Mais à frente, a palavra de Deus diz que João começa a pregar contra Herodes, contra o seu ato de adultério que ele cometeu. O Herodes não conseguia, queria matar, mas não conseguia matar, porque tinha medo da população, porque Jesus estava pregando, e João Batista era considerado um homem muito importante. Então, Herodes só fez prender João. Aí a palavra de Deus vai dizer que João ouve dos seus discípulos. Os discípulos de João chegaram para ele na prisão, foram fazer a visita penitenciária a ele. Chegaram para ele e falaram: ó, aquele Jesus quem você falou que é o Messias, que é para a gente seguir, ele está curando, ele está expulsando demônios, ele está pregando a palavra do reino, o evangelho do reino, arrependimento e fé. A mesma pregação que você faz, ele está pregando, só que ele está pregando e está uma multidão de pessoas seguindo ele, aceitando o evangelho dele. Aí o que é que João faz? Dá glória a Deus? Dar aleluia? Esse é o meu Senhor, a quem eu preguei tanto? Não. Ele manda os seus discípulos anunciar a Jesus. Fala a Jesus o seguinte: pergunta a ele se ele é realmente o Messias ou se nós temos que esperar por outro. Você já imaginou João Batista falar isso de Jesus? Só para nós notarmos como nós somos frágeis, meus irmãos. Aí o que é que os discípulos vão até Jesus e falam: ó, Jesus, nós fizemos uma visita a João, nosso Senhor, nosso mestre. Nós fizemos uma visita para ele, fizemos lá toda a visita, você sabe que ele está preso. E ele mandou perguntar ao Senhor se o Senhor é realmente o Messias ou se tem que esperar outro. Aí Jesus fala: o que é que vocês estão vendo? Os cegos estão vendo. Eu estou falando certo, né? Os mudos estão falando. Os surdos estão ouvindo. Os coxos estão andando. Até mortos estão sendo ressuscitados. Os espíritos imundos estão sendo aprisionados, dominados. E o reino, a palavra, a luz está iluminando do meio às trevas. Vai lá e fala para ele. Como é que João recebe a notícia que Jesus está fazendo? Não era a mesma mensagem? Não era a mesma coisa que João ouviu dos seus discípulos? Olha, o Jesus, a quem o Senhor disse que é o Messias, ele está pregando o evangelho, as pessoas estão sendo curadas por ele, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos estão andando. A mesma mensagem que João ouviu e mandou perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor é realmente o Messias ou temos que esperar outro? Aí Jesus fala para João que o que vocês estão vendo, vocês estão vendo que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, os paralíticos estão andando, os espíritos estão sendo dominados e a pregação do evangelho está sendo pregada. A mesma mensagem. O que aconteceu é que João ficou muito preocupado com o resultado do fruto. Na minha opinião, João estava preocupado porque estava preso e Jesus não fez nada por ele. A fonte, o produto da fonte ficou, mas a fonte ainda estava jorrando. Ele não fazia nada daquelas coisas por causa dele, ele fazia por causa de Jesus. E Jesus continuava pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios e fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Os discípulos voltam para Jesus com a mesma mensagem. E a palavra do Senhor disse, o próprio Jesus disse que João era o maior profeta entre os homens. O maior entre os nascidos de mulheres. E que não houve nenhum outro igual a João. Ou seja, João ouviu a palavra do Senhor, voltou para a fonte, e a fonte é Jesus. A fonte, meu amado irmão, não é o que você faz, é o que Jesus fez por você. A fonte da alegria não é o resultado que nós alcançamos, porque nós não podemos medir os nossos resultados.
a nossa alegria está em saber que Jesus já nos libertou, que nós já somos livres da opressão do maligno, que nós já somos livres da opressão da morte, que nós já estamos livres da opressão do maligno e que agora nós temos vida e vida com abundância. Quantas vezes eu saí do altar achando que a minha pregação foi uma negação? Às vezes pensando, não entendi o que eu falei, não tive a graça, as pessoas, ou muitas das vezes ou achando que as pessoas não estavam recebendo. A gente não tem noção de muitas das coisas, do fruto do nosso trabalho, na pregação do evangelho, na oração. Aí muitas das vezes nessa mesma noite, ou dia, um irmão que estava no culto, fala: pastor, a palavra foi poderosa, foi para mim e eu preciso consertar aquilo. Pastor, o senhor deu aquela palavra, foi muito forte. E graças a Deus que o senhor deu essa palavra, porque eu ia fazer tomar uma decisão errada. Porque não é o fruto do nosso trabalho que vai nos alegrar. O que nos alegra não é o resultado daquilo que recebemos, é aquele que nos dá todas as coisas. Não é a água que sacia a minha sede, ou que vai garantir que eu não tenha sede, melhor dizendo, é a fonte está aberta. Portanto, o Senhor Jesus não está proibindo a gente se alegrar, porque os demônios são sujeitos à nossa ordem pelo nome do Senhor Jesus. Jesus não está me impedindo de me alegrar quando eu sei que alguém foi curada porque eu orei por ela. O que o Senhor Jesus está falando? Que a fonte da minha alegria não estão nos resultados que é operado em mim através de Jesus, mas é aquilo que é operado em mim através de Jesus, das mansões celestiais. O nosso nome está escrito no livro da vida. Primeira coisa que nós precisamos saber: acordou de manhã, é se alegrar. Jesus me salvou. Eu não mereço, sou o mais indigno dos pecadores, não mereço ser salvo, e salvo não mereço estar neste altar, mas Jesus me salvou. O meu nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus, e por isso é motivo de muita alegria. Posso não ter dinheiro, posso não ter comida, posso não ter amigos, posso não ter segurança, posso não ter nada, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou na fonte da vida, e por isso faço como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque eu estou ligado diretamente à fonte. Meu amado irmão, o segredo da nossa vida na terra não está no que nós estudamos. O segredo da nossa vida, da nossa vitória na terra, do nosso sucesso na terra, não está naquilo que a gente faz, está naquilo que nós sabemos. E sabemos, o nosso nome está escrito nos céus. Sabe por que é importante ter o nome escrito nos céus? Porque não adianta eu estar expulsando um demônio e o meu nome não está escrito nos céus. Não adianta eu estar curando enfermos, enchendo a igreja e o meu nome não está escrito nos céus. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai falar: ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, depois anuncia a palavra de Deus. Fazendo isso, salvará a ti mesmo e a alguns que ouvirem a tua pregação. Eu preciso é cuidar da minha salvação. Sabe por quê? Porque vai ter um dia, e esse dia está chegando. Não sabemos quando, mas esse dia está chegando de duas formas. Uma é através da morte física, outra é através do arrebatamento. Uma coisa eu sei: está chegando um dia que o Senhor vai pegar o livro e vai começar a falar alguns nomes. E eu quero, quando Ele olhar, chegar a minha vez e Ele encontrar o meu nome.
Sabe que tem muitas pessoas que imaginam que o céu é o seguinte: você morre, aí você vai chegando ali, qualquer pessoa, qualquer alma, né? Você vai, chega lá na porta dos céus, aí encontra Pedro, cheio de chave. Além das chaves, Pedro está com uma lista. Então a gente imagina, algumas pessoas imaginam que está lá com uma lista uma lista, né, enorme. Aí está aquele rolozinho, né, que a gente já imagina aquela coisa antiga, né? Imagina coisa antiga, nem imagina que Deus pode estar usando lá algum, né, negócio mais avançado daquilo que nós já até temos. Aí imagina que Pedro está lá com a lista. Aí a pessoa chega lá, morreu. Aí chega lá, então, eu vim aqui decidir para onde eu vou. Decidir não, vim saber para onde eu vou, melhor dizendo. Então Pedro tem que olhar lá. Como é seu nome? É com C, né? A, B, C, vamos lá. C. Seu nome não está aqui não. Ou, mantendo o C, né? C. Seu nome está aqui, pode entrar. Não é assim não. Quando nós morrermos, vamos já saber se o nosso nome está nos céus. Porque sabe o que vai acontecer? Se nós morrermos, porque nós acreditamos no arrebatamento também, e a gente tem que estar preparado para o arrebatamento. Mas se nós morrermos, sabe o que a palavra de Deus vai dizer, o estudo da semana passada? Que o anjo do Senhor veio buscar. Anjo, chegou a vez do João Áquila, que não tem esse negócio de pastor também não. Presbítero, evangelista, diácono, missionário, não tem nada disso não. Ele vai pelo nome. E pelo que a Bíblia diz, se nosso nome está escrito, é um novo nome, que a gente vai saber quando chegar lá. Mas enquanto eu não sei o meu nome lá, aí eu imagino, anjo, chegou a vez do João Áquila Lima dos Santos, vai buscar. Bem, pode vir. Se chegou a vez, é melhor, né? Uma coisa que eu já pedi ao Senhor, que é para eu estar no centro da vontade dele. Se o centro da vontade dele já é partir, é melhor partir, que eu não quero dar trabalho para ninguém. Aí ele chega, o anjo vem e leva. Como aconteceu com o Lázaro. Como aconteceu com Estevão. Com outros, os santos do Senhor, que pela descrição que nós lemos da semana passada, é o anjo do Senhor que vai buscar as almas daqueles que estão fiéis, são fiéis, que têm seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, nós já temos que ter certeza, é agora, não é no dia do juízo final, é agora que eu tenho que ter certeza que meu nome está escrito lá. Eu não sei como é que vai ser meu novo nome, mas uma coisa eu sei, meu nome está escrito lá. Então não importa o momento atual, eu tenho é que pregar o evangelho, eu tenho que cuidar das almas que o Senhor me confiou, eu tenho que trabalhar arduamente, alegremente, confiadamente, mas aguardando e se alegrando, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa estar confiado que o seu nome está escrito no livro da vida, e isto deve ser a fonte da sua alegria. Sabe o que é mais legal nisso? É que os milagres, o que os discípulos acabaram de fazer, eles foram na fonte. E a fonte encheu de água. E eles foram com um copo e usaram o copo. O que o Senhor está falando é, vocês estão querendo se alegrar com uma coisa que vocês pegam da fonte e usam, e depois tem que voltar na fonte para usar de novo. Por isso que quem tem que orar o tempo todo. Para ter poder. O que o Senhor Jesus está falando, vocês estão querendo se alegrar com uma coisa que vocês pegam, e do jeito que o ser humano é, porque ser humano é uma bênção, falando ao contrário, obviamente, que pega aqui, é capaz de aqui encerrar o copo e se satisfazer, se enganar, se ludibriar com Coca-Cola, com Fanta, com vinho. Eu estou usando aqui a nossa linguagem de bebidas atuais, que são coisas que são líquidos. Líquido. Matam a sede. Sim ou não?
refresca a goela no verão, mas não são suficientes. Aí eu, em vez de voltar para a água, porque tem muita gente com problema de rim aí, bebe café, bebe chá, bebe refrigerante, bebe tudo quanto é tipo de líquido, gelado ou sorvete nosso do Brasil, faz tudo quanto é líquido, mas não bebe água. Aí a gente começa a ver aqui, esse negócio aqui mais doce é mais legal. E vai esquecer de voltar para a fonte. Mas quando eu lembro que o meu nome está escrito no livro da vida e me alegro, eu estou, não é becando um copo não, para me alegrar não. Eu estou direto da fonte. Sabe aquele negócio que você chega na torneira e bota a boca lá? Não é indicado fazer aqui, mas na salvação você faz isso. Você abre a torneira e bebe com gosto. É isso que o Senhor Jesus está falando. A fonte da nossa alegria, o que vai jorrar alegria em nossos corações, não são os resultados daquilo que o Senhor nos faz operar através de nós, mas são os resultados que o Senhor opera em nós. A fonte da nossa alegria, porque o Senhor opera em nós e opera através de nós. A nossa alegria não está em Deus operar através de nós. A nossa alegria está em Deus operar em nós. Santificação, alegria, amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade. São essas coisas que o Senhor vai operando em nós. E são essas coisas que vão nos alimentando. São essas coisas que vão nos fortalecendo. São essas coisas que vão nos ajudando. São essas coisas que nos faz vencer o pecado, que nos faz vencer a tentação, que nos faz vencer o diabo, que nos faz vencer tudo. Mas a gente permanece firme, fiel, porque nós não estamos em algo produzido da fonte. Nós estamos na fonte, que é Jesus, o nosso Senhor. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O que o Senhor Jesus está falando é: alegrei-vos porque vocês estão vivos. Esquece morte. O que passou, passou. É vida, vida com abundância. Se alegrem porque vocês estão vivos. Se alegrem porque vocês vão permanecer vivos na eternidade. E a sua vida será uma vida alegre. Isto é o que o Senhor está falando. Sejam a vossa fonte de alegria, a eternidade com Deus, a garantia da vossa salvação. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando nesta noite. É isso que nós precisamos pregar às pessoas, mostrar para elas que esse negócio de orar pelos mortos, que esse negócio de estar esperando pelos mortos, essas coisas não acontecem. O que o Senhor Jesus veio nos trazer foi vida, 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 vida. Foi vida, 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 vida. E depois da morte ainda tem vida, vida eterna. Por que as pessoas ficam oprimidas no meio da igreja? Vocês estão vendo no noticiário que até pastores estão se matando, tirando as suas próprias vidas. Para a gente isso é um absurdo. Porque esqueceram que tem uma fonte de vida abundante. E se preocuparam com as coisas que são externas. E esse negócio não começa da noite para o dia, não. Eu vou me relaxando aqui, relaxando amanhã, relaxando depois da manhã. Daqui a pouco a gente nem sabe como é que encontra o caminho da salvação, nem sabe como é que se alegra mais na presença do Senhor, porque já está tão viciado com as outras coisas que já esqueceu que o que mesmo importa nesta vida não são as coisas que aqui nós vivemos, mas as coisas que nós precisamos viver na eternidade. Podemos viver aqui 1000 anos ou quase 1000 anos como viveu certo homem, mas se a gente viver esses 1000 anos, depois da morte ainda tem uma eternidade que a gente não sabe quanto tempo vai ser, que vai ser eterna. O que é 1 trilhão de anos para 100 anos? Muitos aqui querem viver 100 anos, 120, 200. O que é trilhões de anos perto disso? E o resultado dos nossos trilhões de anos vai depender desse tempo que nós vivemos aqui na Terra.
O resultado da minha vida eternamente vai depender do que eu faço aqui. E o como eu vivo aqui na terra vai depender o como Deus vai se manifestar nesta terra em nós. Muitas das vezes a gente pensa que o Senhor vai se manifestar em nós quando a gente começar a orar. Sim, quando a gente começar a orar, Deus vai manifestar. Quando a gente levantar as mãos, sim, Deus vai manifestar. Mas Deus quer manifestar o seu reino é quando a gente depende dele. Quando a gente se alegra nele, se contenta com ele. É isso que Deus vai começar a manifestar o seu reino. É isso que o reino de Deus vai começar a crescer. Quando a gente parar de ficar preocupado com os resultados e vai se preocupar com aquele que produz os resultados, que é Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós não temos poder para nada. E o que nós fazemos é por causa de Jesus. E ele falou, nós precisamos colocar a fonte da nossa alegria naquilo que ele fez na cruz do Calvário, que foi nos dar a garantia da vida eterna. Foi aquilo que ele fez ao ser ressuscitado ao terceiro dia, que foi garantir a nossa vitória. Satanás pode rodear, Satanás pode perturbar, Satanás pode ofender uns a outros e perturbar acolá, mas ele não vai vencer aquele que está ligado na fonte da vida. Por isso nossas festas precisam celebrar vida. Por isso nossos cultos precisam celebrar vida. Por isso nossas pregações precisam ser pregadas pela vida, através de uma vida com a vida, que é Jesus. Por isso nós precisamos trabalhar regozijados. Sabemos que nem sempre temos dinheiro, sabemos que nem sempre estamos bem-humorados, sabemos que nem sempre estamos calmos, mas se nós pararmos de manhã e lembrarmos que nós somos salvos, que nós não merecíamos, que para ter ele nós precisávamos gastar um dinheiro que nós não teríamos condições de alcançar, mas o amor de Deus nos alcançou e ele nos deu de forma gratuita em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ao ressuscitar ao terceiro dia. Ele me garantiu que vou chegar nas mansões celestiais, não vou precisar passar pela porta esperando saber se meu nome está lá. Eu já vou entrar direto, porque eu já sei que o meu nome já está lá. Por isso, meu amado irmão, se alegra no Senhor, seu nome está escrito no livro da vida. A maior certeza do crente, a maior alegria do crente é saber que seu nome está escrito no livro da vida. E quando um crente tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, ele não gosta de faltar culto, porque ele gosta de estar adorando ao Deus que está sendo pregado a vida. Quando nós nos alegramos com o Deus que tem a vida, nós estamos na fonte. Então na fonte a gente pode tirar bons frutos. Quando nós estamos na fonte da vida, nós podemos passar vida para outras pessoas. Quando nós estamos na fonte da vida, que também é fonte de cura, nós também podemos ser canais de cura para outras pessoas. Quando nós estamos na fonte da vida, se alegrando nesta esperança de um dia estarmos para lá, nós trabalhamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, porque estamos ligados ao Deus da vida. E a nossa gratidão por algo que nós não merecíamos. O salário que você recebe é merecido. Você pode não gostar dele, mas foi o acertado lá. Então é justo que receba o salário que foi acertado. Aquilo que o seu esposo ou sua esposa dá é justo. Foi o acertado. E se não foi acertado, precisa ser organizado. Mas aquilo que nós recebemos na terra, entre os humanos, no acordo, é justo. Agora, o que nós recebemos de Deus, nada que recebemos de Deus foi justo. Mas Ele nos amou e nos justificou em Cristo Jesus. Podemos não merecer e não merecemos, mas o amor de Deus já nos alcançou. E o amor de Deus se revela entre nossos nomes. Lá um livro que eu sei que é bem grande, na letra J tem lá João Áquila Lima dos Santos, salvo para a glória de Deus. Lucas Braga, Naira Dias, Juliane, se eu for falar o nome de todo mundo vou errar, né? Vai todos aqui que tem certeza de salvação, pode se alegrar, eu sou salvo. Foi o que o salmista Davi disse: o que darei ao Senhor? Se tudo que eu tenho foi Deus que me deu.
Vou dar uma festa para ele. Vou beber o cálice da salvação. É o que o Senhor Jesus está falando aqui nesta noite. Se alegrem por ter esse seu nome escrito no livro da vida. Os resultados vão aparecer. Deus vai honrar o seu nome na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas através de você. Deus vai te usar poderosamente. Se acalme, se tranquilize. Deus vai fazer grandes coisas com aqueles que estão centrados nele, fazendo a vontade dele, adorando a ele. Se acalme, Deus vai fazer. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer, vai movimentar as coisas para que o nome dele seja glorificado. Mas a nossa alegria precisa ser: meu nome está escrito no livro da vida. Para encerrar, meus amados irmãos, quantas pessoas oram? Quantos pais oram para seus filhos serem salvos? E muitos deles morreram sem verem seus filhos sendo salvos. Mas Deus salva. Se não me engano, em Durango, na inauguração de Durango, uma mulher aceitou Jesus. 2 irmãs. E elas falaram: nós estamos aceitando Jesus, nossos pais são crentes. E nós somos resposta das orações do meu pai. Aí o pastor perguntou: e quem é o seu pai? Não, meu pai já está morto há muito tempo. Mesmo morto, Deus respondeu a oração dele. Morto aqui na terra, porque está nas mansões celestiais. Vivinho da Silva, como diz lá no Brasil. Vivo. Ou seja, meu irmão, o que você ora aqui, se você está na palavra de Deus e a palavra de Deus está em você, Deus vai atender. Só que, será que Ele vai atender na hora que você quer? Mas uma coisa é preciso ter certeza: meu nome está escrito no livro da vida, porque eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga amém. É o que nós queremos. A morte é uma realidade. O salário do nosso pecado. E é um salário que a gente recebe de vez, não recebe parcelado mês a mês, né? De vez. A morte está aí. Mas se o meu nome está escrito no livro da vida, o que é a morte diante do meu Deus que vai me levar para os céus? Mas ainda temos uma esperança. Não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Santo, porque eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. E se eu vou preparar lugar para vocês, é porque eu vou voltar para levar vocês. Minha alegria maior, a fonte da minha alegria, é saber que meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu sei, meus amados irmãos, eu tenho ciência disso, que é mais fácil um membro ir para o céu do que o pastor. Por causa da responsabilidade que ele tem diante de Deus se não atender. Mas, se o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o obreiro, o membro, o congregado, entender que o negócio dele é com Deus, que a missão dele é manter o seu nome escrito no livro da vida, nada vai impedir de, no dia do encontro com meu Deus, eu não encontre com o meu Deus, porque meu nome está escrito lá. E uma das formas de garantir o nosso nome escrito lá é se alegrando que o nosso nome está escrito lá. A melhor maneira de garantir, porque o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Nessa vida nós teremos decepções. Nessa vida, Jesus falando: eu vou te colocar vocês em meio como ovelhas no meio de lobos, de matadores. Mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro
da vida. Não importa o que aconteça comigo aqui na terra, o que vai importar é o que vai acontecer comigo depois que eu partir desta terra, ou quando o Senhor tocar a trombeta e todos os santos saírem ao encontro do noivo e participarem do casamento mais lindo, mais glorioso, para participarem de uma ceia mais gloriosa, mais gostosa e viver uma vida plena, eterna, de glória, 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 glória em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, nós já podemos participar disto agora. Nosso nome está escrito no livro da vida, e porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nós podemos levantar, bater no peito e dizer: eu sou salvo. Nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Senhor, vou trabalhar e eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor, quando a gente lembra que o nosso nome está escrito no livro da vida, e isso sacia a nossa vida, nos satisfaz, a gente vai para o trabalho bem, a gente faz as coisas bem, a gente luta bem, e a vitória chega para o povo de Deus. Você acredita nisso? Diga amém. Você pode levantar nesta hora. Porque viu os anjos levando ele para a glória. É como Estevão viu a glória do Senhor. Meu irmão, isso aqui não é brincadeira não. A vida tem vida após a morte aqui na terra. E a vida nossa é uma vida de glória. Quando a gente contempla isso, é o que aconteceu com a nossa irmã, que o pai da nossa irmã, ele viu a glória de Deus e morreu sorrindo. Quantas pessoas têm medo da morte? Mas nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos ter medo de mortos, nem da morte, porque nós temos uma fonte de vida, que é Jesus. É preciso celebrarmos isso, meus amados irmãos. Você tem vida. Você pode até estar doente agora, mas você tem vida, e vida abundante. Você pode não estar vendo os resultados do seu trabalho agora, mas você tem vida e garantia de vida na eternidade. Quantos morreram como Abraão, que não viram a promessa de Deus se cumprirem, mas porque eles confiaram que o nome deles estava escrito no livro da vida, eles lutaram, andaram, trabalharam, sofreram, mas não negaram ao Senhor e receberam a coroa de vida eterna. A cruz é para o nosso tempo. As dificuldades são para o nosso tempo. As aflições são para o nosso tempo. Mas só vamos receber a coroa se lutarmos legitimamente, como diz Paulo a Timóteo. E lutarmos legitimamente é lembrar que o nosso nome está escrito no livro da vida e se alegrar com isso. Meu nome está escrito no livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida. Embora eu esteja diante de um povo que é crente, mas eu quero saber se há alguém que não tem certeza de salvação, que não tem certeza se morrer vai para os céus, que nesse momento não tem certeza que o nome está escrito no livro da vida, seja porque rompeu alguma aliança ou porque ainda não parou para pensar neste assunto.
E quem sabe o Espírito Santo começa a atuar e a tocar. Se há alguém, com muita alegria nós vamos orar por você. E Deus vai dar a certeza da salvação para a sua vida. Eu sei que é culto de ensino e eu sei que a maioria cristão, que pelo menos vem para a igreja aqui. Mas nós precisamos não é vir para a igreja somente. Nós precisamos é ter certeza do que nós fazemos aqui na igreja. Nós viemos adorar ao Deus que nos deu a vida e vida com abundância. Se há alguém que quer renovar a sua aliança e quer sair daqui com a certeza da salvação, não tenha vergonha, venha e nós vamos orar por você com alegria. E você vai sair daqui com a certeza da salvação. Com o Espírito Santo. Alguém perguntou: ô pastor, como é que o senhor sabe que é salvo? Eu não sei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito dizendo que eu salvo. Então ele já me comunicou e eu já tenho essa certeza. E por causa dessa certeza eu não me abalo, eu não me afasto, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E é isso que o Senhor quer para a sua vida. Se você não tem, hoje é o dia de você marcar na sua agenda, de deixar uma divisor de águas na sua vida, de que você agora tem certeza de salvação. Certa vez um mineiro que eu falo não é um mineiro que nasceu em Minas Gerais, lá no estado do Brasil. Mineiro é aqui que trabalha em Minas. Ele passando pela igreja, ele viu a pregação do evangelho. Embora já tenha ouvido, chamou a atenção a ele a certeza de salvação. Era bagunceiro, cachaceiro, desordeiro. Embora conhecesse, não tinha certeza de salvação. Então ele passa na igreja e o pastor estava pregando sobre certeza de salvação. Então ele entra, termina de ouvir a pregação e vai até a frente para ter essa certeza de salvação. E depois que recebe a oração, ele avisa o pastor: pastor, eu não tenho ainda a certeza de salvação. O pastor ora de novamente. Na segunda vez, termina e ele diz: eu ainda não tenho certeza de salvação. Na terceira, o pastor se ajoelhou, se quebrantou e pediu: Deus, tem misericórdia dessa alma. Ela precisa da certeza de salvação e precisa sair hoje com a certeza de salvação. Então o Espírito Santo inundou a vida daquele homem de maneira tão poderosa que ele se aliviou das suas cargas, recebeu perdão de seus pecados e saiu daquele culto cheio do Espírito Santo e com o nome escrito no livro da vida. No outro dia, trabalhando em um acidente, ele morreu. Por isso, esse pastor que experimentou isso, compôs uma música dizendo: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Eu sempre falo para minha esposa, sempre falo para os obreiros que estão ao meu redor: a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com quem está próximo de nós amanhã. Mas uma coisa eu sei: meu nome está escrito no livro da vida. E que coisa gloriosa é ter essa certeza. Porque se não fosse essa certeza, quão desesperado estaria eu sendo tão nervoso e as pessoas achando que eu sou calmo. Porque eu tenho certeza de salvação e eu sei que o meu Deus está trabalhando. E que mesmo diante das aflições, ainda, eu digo como Jó, ainda os meus olhos o verá. Por isso, meu amado irmão, hoje nós temos que sair com a certeza de que nosso nome está escrito no livro da vida. E se há alguém que tem dúvida disso, vem à frente. Nós vamos orar por você e você vai ser alegre. Você vai ver como o seu dia amanhã vai ser diferente. Porque quando nós temos a certeza de que nós estamos com o nosso nome no livro da vida, nós nos preparamos para estar com Cristo nas mansões celestiais. E aqueles que já têm, o segredo é fazer o que Jesus falou: alegre-se. Você tem uma fonte de alegria, você é salvo. Beba o cálice da salvação,
Como disse Davi, o salmista. Mas, como disse o profeta, se faltar fruto da videira, da oliveira, se a vide não der o seu fruto, se faltar gado, na nossa linguagem dos dias de hoje, se faltar comida no meu prato, se faltar comida no meu armário, se faltar roupa no meu guarda-roupa, se faltar segurança para a minha vida, todavia me alegrarei no Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então eu sei que é culto de ensino nesta noite, mas vamos nos alegrar no Senhor por um momento. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quem sabe você está esperando Deus curar enfermos, e Deus vai curar enfermos. Quem sabe você está esperando ver pessoas endemoniadas serem libertas, e Deus vai libertar. Mas o que Deus quer é que a gente se alegre com o que Ele já fez em nós e através de nós. O nosso nome está escrito no livro da vida. Se alegre, se alegre, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos. Éramos pecadores, ó Pai amado, inimigos do Teu nome, inimigos de Ti, Senhor. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que mesmo ainda sendo considerados inimigos, o Senhor nos perdoou através de Cristo Jesus. E a pregação do Evangelho nos alcançou. E o Senhor gerou em nós fé. E por conta dessa fé e do que o Senhor fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Quem sabe queríamos estar em outros lugares. Quem sabe fomos tentados a celebrar a morte em outros lugares. Mas nós estamos aqui celebrando a Ti, Senhor, a vida com abundância. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Recebe a adoração do Teu povo, Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Recebe a gratidão da Tua igreja, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se todos aqui têm certeza de salvação, se alegra no Senhor. Eu não vejo ninguém se alegrar assim. Eu não vejo ninguém se alegrar assim. Eu vejo pessoas se alegrando, rindo e cantando louvores ao Senhor. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo. Você pode bater no peito e dizer: Jesus é meu Senhor. Bata no peito aí. Eu sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou salvo. Pode o inferno querer me atrapalhar, as pessoas ao meu redor me atrapalharem, as coisas que eu estou fazendo querer me atrapalhar, mas o meu nome está escrito no livro da vida. E o Senhor, que é fiel e verdadeiro, Ele vai aperfeiçoar em mim a sua obra. Eu serei igual a Ele na eternidade. Eu viverei eternamente com Ele. Até lá, louvado seja Deus. Meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. E os alegres em Deus, que tem a salvação, coloque suas mãos assim, e nós vamos encerrar esse culto alegremente e voltar para os nossos lares com alegria. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, até o dia que nós encontrarmos com Deus nas mansões celestiais. E todos cantemos: Amém, amém, amém. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.